Você acha que você procrastina só quando você é preguiçoso, ou você se acha preguiçoso, certo? Errado. Primeiro que não existe só uma única procrastinação, e se você não sabia disso, assim como eu confesso que eu não sabia, você vai parar de achar que aquela única solução que todos os grandes mestres da procrastinação falam, que é usar apenas o Pomodoro, ou uma gestão de tarefas mais eficiente, vai te ajudar. Então a gente tem pelo menos 7 tipos de procrastinação bem definidos, e quando você começa a entender qual é cada tipo de procrastinação e quais são os tipos de soluções, né, minimamente viáveis para cada tipo de solução, e o porquê e como encaixa cada uma dessas formas de procrastinação, eu acho que aí sim você consegue não procrastinar. No caso, você sai desse estado da procrastinação, né, de uma maneira mais eficiente. Eu trouxe hoje esse conteúdo em um formato um pouco mais de lista, porque eu quero deixar já uma dica. Eu criei uma solução que vai te ajudar a descobrir também qual é a sua procrastinação nesse momento e como é que você chega na sua. Mas, por enquanto, vamos aos tipos de procrastinação. A gente tem a procrastinação por perfeccionismo. Você só começa quando sente que está 100% pronto, mas nesse momento nunca chega. Ou seja, esse eu acho que é o clássico, um dos clássicos, né? Talvez não é o clássico perfeito, mas é um dos clássicos, né? A gente tenta, a todo custo, sempre achar uma desculpa porque não tá perfeito, né? Eu mesmo procrastinei muito para fazer esse vídeo e alguns outros vídeos, e eu tento resolver ele entregando uma versão inferior. Porque se eu for entregar a versão perfeita, a versão que eu acho que deveria ser entregue, cara, provavelmente eu nunca vou entregar. Ou vai demorar tanto tempo que não vai mais fazer sentido entregar, sabe? Então, esse tipo de procrastinação é aquela que você fica lambendo, lapidando muito a mesma coisa para poder fazer ela se tornar perfeita. Galera que trabalha com criação de produtos, criação de texto, criação de modo geral, tende a procrastinar muito, né, baseado em perfeccionismo, pelo simples fato de que você tem que aceitar que você não vai conseguir entregar, ou pelo menos, dependendo da coisa, ela não precisa e talvez nunca esteja 100% perfeita. E aí a gente tem que começar a aceitar a entregar 95%, 90%, 80%, talvez, daquela mesma coisa, tá? E aqui uma das soluções é: feito é o melhor do que perfeito. E aí você cria o limite de tempo e entrega pelo menos de alguma forma. Então, quando eu tô muito empacado, eu gosto de me desafiar no sentido assim, beleza, a minha perfeição não vai chegar, porque eu queria fazer um mini doc, não sei o que. E cara, qual a versão menos perfeita, mas ao mesmo tempo que consegue fazer? E aí eu estipulo, não necessariamente um Pomodoro, mas se eu quiser me desafiar, eu posso colocar um limite de tempo para poder fazer aquela tarefa. E eu vou fazer o meu melhor naquele tempo para entregar, no caso, esse vídeo, e você entregar as suas coisas. Procrastinação número 2. Medo de fracasso. Seu cérebro finge que está se preparando, mas na real está evitando o julgamento. Um exemplo prático é: você pensa, e se eu errar? E se parecer burro? Eu provavelmente vou me sentir muito representado em quase todos aqui os métodos de procrastinação. E esse também já passou muito na minha vida, talvez em alguns de vocês, que é literalmente adiar algo pelo medo. Ao contrário do perfeccionismo, que a gente fica buscando incentivos para entregar um produto cada vez mais lapidado, um vídeo cada vez melhor, entregar algo, né, diferente, mais perfeito, esse daqui é simplesmente pelo medo. Você fica travado pelo medo de algo acontecer, pelo medo da sua não aprovação, pelo medo do não bom recebimento, pelo medo do feedback e às vezes até medo pelo próprio sucesso. Aqui ele fala do medo do fracasso, mas às vezes inclusive pode entrar até no próprio sucesso. A pessoa pode ter medo do próprio sucesso, do resultado esperado ser positivo, né? E isso acaba travando. E aqui ele fala que algumas das soluções possíveis encare como experimento. Errar é melhor do que não agir. Então, o primeiro ele fala, né, que o feito é melhor do que perfeito. Então entra um pouco na mesma linha. Você tem que se permitir errar, né? No caso, tem que se permitir que as pessoas também tenham a opinião dela, que não necessariamente vai te agradar. Procrastinação número 3. Por falta de clareza.
A tarefa parece uma névoa, você não sabe nem por onde começa. Um exemplo, tem um projeto para fazer, mas não faz ideia do primeiro passo. Então, esse daqui eu não tenho tanto a nível de trabalho, talvez esse daqui eu tenha mais a nível de desenvolvimento pessoal às vezes, mas eu vejo muito nas consultorias que eu faço e nos planejamentos que eu entrego dos meus clientes e de pessoas próximas, que eles têm essa procrastinação, né, da falta da clareza. Então, por não estar claro o suficiente de como sair do lado do ponto A até o ponto B, então por falta de clareza mesmo, de não saber os pontos que precisam, por não saber as etapas que se tem que fazer, o caminho que vai percorrer até chegar ao ponto final, a pessoa não faz nada, pelo simples fato de não saber. E aí vira esse limbo. E aí, uma das coisas que eu geralmente recomendo que as pessoas façam, e eu também faço muito isso para as minhas próprias coisas, é quebrar em vários micropassos. Então, imagina que é uma coisa que teoricamente é mais densa, né? Ela é bem maior. Então, é difícil você realmente conseguir entender todo o passo se você está começando agora a entender, ou se mesmo que você seja experiente na sua área ou em qualquer outra coisa, é difícil quando você está olhando num plano macro, né? E você entender os passos. Então, a maneira mais, entre muitas aspas, simples é você criar micro tarefas, micro passos, e você vai começando a quebrar, né? Você pega esse blocão, você quebra esse blocão em alguns pequenos, menores blocos, e cada bloco desse você ainda pode quebrar um pouquinho a mais. Isso vai te dar um pouco mais de clareza do que fazer, como fazer e quais são as etapas que se tem que se fazer. Acho que isso aqui é bem interessante. A procrastinação número 4, ela é a rejeição de autoridade. Aqui fala: seu cérebro se rebela, parece birra, mas é proteção. Um exemplo: o chefe pediu, então você enrola, só por birra. Isso daqui, eu acho que aqui os exemplos vão estar listados muito em relação ao ambiente de trabalho, mas esse daqui e alguns outros você pode ver no dia a dia. É quando alguém da sua família, né, pede para você fazer alguma coisa e você simplesmente por birra não quer fazer. É diferente de quando ultrapassa os seus limites, mas por birra você não quer fazer, porque você não julga que é necessário. E N outros modos, né? Esse daqui eu também não vou mentir, esse aqui eu já passei muito, porque eu julguei muitas vezes desnecessário aquela determinada tarefa, aquele determinado pedido, e na qual eu realmente confrontei, né? Eu fui o rebelde. E aí eu tive que fazer de qualquer jeito depois. Mas eu usei esse argumento de não ser necessário, ou contra-argumentar dizendo que não é uma coisa legal se fazer, né? No caso, não fazia sentido o jeito que ia ser feito, só para, no caso, ganhar mais tempo para não fazer e acabar fazendo aquilo que eu não queria fazer, né? Meio estranho, mas tem esse também. E aqui a solução que ele diz é: reconecte com o seu propósito, faça por você, não pelos outros. Eu acho que isso aqui é um ponto, porque muitas vezes eu acho desnecessário, ou eu não faria, ou eu não fiz, porque eu achei que não tinha sentido com as coisas que eu acreditava, não era uma coisa que eu buscava. E é óbvio que nem tudo dá para ser do jeito que você quer e do jeito que você espera. Às vezes tem que ser tem que ser feito mesmo, e não tem para onde correr, mas você pode encontrar um meio termo para poder justificar, né? Não sei, beleza, se você tem que entregar isso de qualquer jeito, você tem que achar um jeito que também vai te fazer pertencente àquela entrega, sabe? Para não ficar tão distante assim. A número 5, procrastinação por fuga emocional. Você evita o desconforto da tarefa mergulhando em distrações. Essa daqui, eu sei que quase 100% das pessoas, provavelmente, em algum momento da vida inteira já passou. É aquele fatídico momento na qual você tem que fazer algo muito importante. Você diz que não tem tempo, ou você sabe que precisa fazer, você diz que não tem mais tempo, mas você acaba gastando esse tempo todo scrollando o feed, ou jogando, ou fazendo qualquer outra coisa que não foi especificamente entregando aquela task, né? Não entregando a coisa propriamente dito, sabe? Então, uma das recomendações aqui é usar uma exposição progressiva. Nesse caso bem específico, o Pomodoro se aplica, né? Porque o que é que faz as pessoas, né? A gente, no caso, procrastinar nesse nível. A gente quer evitar, porque a gente considera que essa tarefa ela tem uma certa dor, mas é aquela mesma tarefa que quando a gente faz, a gente olha para trás e fala assim: caralho, por que eu não fiz isso antes? Tipo, por que eu não fiz isso antes?
Se era tão simples, porque se eu fiz isso em 10, 20 minutos, 1 hora, e eu procrastinei por semanas, por meses, por que eu não fiz isso antes? É esse tipo, tá? Provavelmente você deve saber ou não deve saber, mas o seu cérebro ele vai buscar por eficiência, né? Ele vai ser eficiente. Então, não necessariamente, se você tem 2 meses de deadline para poder entregar uma parada, né? 2 meses, 2 semanas, acredite, você não vai gastar um pouquinho de cada dia até o final, porque isso não é uma maneira eficiente do cérebro trabalhar. Então, ele vai otimizar o seu tempo livre, maximizar as coisas, entre aspas, muito boas que você pode ter, ou seja, receber dopamina, em detrimento daquilo que deveria ser feito. E aí, quando você chega muito próximo, você vai fazer aquele milagre, né? Entregar o que você não conseguiu entregar em 2 meses em um fatídico 1 noite. Né? Esse aqui é um exemplo muito claro. E nesse caso específico, quando ele fala aqui do Pomodoro, é porque você se permite, né, passar pelo menos X tempo. É quando você ler, quero instaurar um novo hábito, eu quero ler. Beleza, começa lendo X páginas por dia. E aí, ao fazer isso, você vai conseguir pelo menos terminar, né, aquela determinada coisa. Procrastinação por falsa produtividade. Essa daqui é quando você faz muitas coisas, você realmente está muito atolado, você se coloca tanta coisa para fazer, simplesmente para não fazer aquilo que deveria ser feito. Parece um pouco parecido com a anterior, mas é bem diferente. Porque na anterior, né, a gente não quer fazer, e aí a gente vai postergando até chegar no momento mais interessante. Nesse daqui é quando você fica colocando empecilhos, né? Você começa a fazer outras atividades, outras importâncias. Então você arruma a casa, você vai cuidar da sua família, você vai sair, você vai encontrar os amigos, você vai reformar a sua casa inteira, você vai fazer um novo orçamento, planejamento, você vai fazer tudo, menos aquilo que você deveria fazer. Tá? Então esse daqui também é um dos clássicos, né? E a recomendação que ele dá para esse daqui, beleza, já que você tem tanta coisa para fazer, o ideal seria você conseguir ter uma maneira de priorizar aquilo que deve ser entregue com, né, maior prioridade para aquele dia. Então imagina que hoje você tem 15 coisas para fazer, você deveria determinar qual é a mais prioritária para poder ser feita, e aí você coloca mais energia para resolver essa daqui, né? E aí a sétima é a procrastinação por exaustão. O seu corpo está dizendo chega, mas você insiste em cobrar mais. Um exemplo é, você senta na frente do computador e só consegue encarar o teto. Esse daqui, bem complicado, porque é quando realmente você está esgotado. Talvez burnout, ou talvez você realmente só esteja muito cansado, você já sofreu muito pressão, você entregou já demais, você realmente não consegue ter mais energia para fazer. Então, nesse caso, você tem que ter um descanso, mas é um descanso passivo, é um descanso de verdade, não aquele descanso que você vai continuar, né, exercendo, gastar mais energias, sabe? Então, para isso daqui não tem o que fazer, você precisa realmente descansar, se permitir descansar nesse momento, e aí, no próximo momento, você retoma e faz aquela atividade. Eu tô falando dessas, né, falei dessas tipos de procrastinação, porque na teoria, quando você descobre assim, tem mais de uma, e eu não sabia, e agora você sabe que tem 7 ou mais tipos de procrastinação, mas mesmo assim é difícil você ter uma maneira clara de identificar qual é a procrastinação que você está passando, quais são as soluções viáveis e práticas para essa solução específica, para essa procrastinação específica. E às vezes as caixinhas elas são diferentes. Então, pensando nisso, eu passei meu dia inteiro aqui, eu desenvolvi uma solução para facilitar, certo? Para facilitar a maneira que você tem acesso para saber qual é o tipo da procrastinação que você está passando com base na especificidade. Então, eu vou deixar aqui um mini trailer, talvez, da minha aplicação. Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o link dessa aplicação. Eu estou falando aplicação, mas ela não é um app ainda, tá? Ela é um web app, então ela é um site. Você vai ter que acessar pelo navegador do computador ou do celular e você vai poder conseguir acessar. Por enquanto, tá gratuito. Pretendo deixar gratuito por um tempo, dá um confere e depois deixa um feedback aqui para mim se você gostou dessa aplicação. Eu fiz essa aplicação porque primeiro, eu também não sabia identificar quais são os tipos de soluções que eu preciso para determinado problema que está me travando nesse momento. Então, além de ter que saber que existe mais de uma procrastinação, eu senti uma falta de saber, beleza, mas as minhas tarefas que eu estou adiando, as decisões que eu estou adiando,
elas se encaixam em qual perfil? E beleza, e depois de descobrir qual perfil se encaixa, como é que eu faço para descobrir quais são as soluções, além do Pomodoro para tudo, né? Então, eu consegui chegar nessa solução que provavelmente vai te ajudar bastante se você tem esse tipo de problema ou está passando por esse problema. Acredito que a gente, como um todo, e eu vou generalizar, 100% das pessoas em algum momento procrastinou ou vai procrastinar. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você possa ter aprendido alguma coisa. Deixe aqui o seu comentário sobre o vídeo e também sobre a aplicação. Muito obrigado e confia, Eduardo.